bom dia. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e nós estamos na Santa Cecília TV. Um bom dia para você. Muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Bom, nós estamos fazendo aí uma série de programas especiais e eu repito rapidamente, o que seriam programas especiais? São alguns temas que nós escolhemos através dos e-mails recebidos, através do horageral@euestoucomvocê.com.br e, lógico, estamos trazendo profissionais para que o telespectador possa participar. Como? Através do telefone, que é o 3041-6777, ou rever os programas no site euestoucomvocê.com.br. Nós comemoramos todo dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz. E é lógico que a voz, ela é fundamental, até porque se não existisse a voz, por exemplo, do apresentador como eu estaria aqui apenas gesticulando e pouca coisa você iria entender, a não ser se eu tentasse uma comunicação através de sinais, né, de libras, por exemplo, que não é o caso. Mas eu sempre, quando abro o programa, faço questão de passar aos telespectadores a frase que é característica do programa, que é o "eu estou com você". Aí, com certeza, muitas pessoas que têm alguma deficiência auditiva conseguiram entender através dos sinais. Mas hoje a gente vai conversar com uma profissional, eu diria profissional nota 10. Por quê? Além de simpática e competente, ela é muito conhecida, que é a Cida Coelho, que é fonoaudióloga. E a gente vai saber no programa de hoje, com a participação dos telespectadores, o que é uma fonoaudióloga, o que ela cuida? Só da voz? Eu tenho uma voz que eu não gosto muito, eu poderia mudar o meu timbre de voz? O que eu posso fazer para melhorar a minha voz? Essas e outras indagações, a partir de agora, serão respondidas pela Cida Coelho, fonoaudióloga. Cida, bom dia. Bom dia, Douglas. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-la. A gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes, tanto em programa de rádio, agora de TV. Nós estamos na semana onde se comemora o Dia Mundial da Voz. Eu acho que a primeira pergunta se impõe. Fonoaudióloga é a profissional que cuida da voz, ponto? Não, o fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com a comunicação humana, nos seus vários aspectos, nos seus vários graus. Então, tanto reabilitando problemas de comunicação que uma pessoa possa ter desenvolvido ou possa ter adquirido, como também habilitando, melhorando algumas capacidades que a gente tem inatas, mas que podem ser melhoradas, porque ninguém nasce falando, né, Douglas? A gente nasce com a capacidade de aprender a falar, a gente nasce com a voz. Aliás, a primeira manifestação da voz já é no choro, o choro de nascimento de um bebê, né, que é tão esperado pelos pais, já é a primeira manifestação da voz. Já é emissão da voz. Já é emissão de voz, já significa que todo o sistema respiratório está trabalhando e que as cordas vocais estão também atuando ali de uma maneira harmônica e já produzindo ali o seu sinal. Durante o primeiro ano de vida, o ser humano, a criança, vai então aprender a falar ouvindo os seus pais ao longo desse primeiro ano e aí, a partir daí não para mais. Então, na verdade, nós aprendemos a falar porque a gente ouve as outras pessoas, ok? Então, esse comportamento que nós temos hoje de nos comunicar, ele foi aprendido. Okay? A gente não tem consciência disso, mas ele foi aprendido. Então, assim como eu aprendi de um jeito, resultou na comunicação que eu tenho hoje, mas não significa que é o único, ok? Então, como é um comportamento, não é uma dádiva apenas, é um comportamento que foi a junção daquilo que eu fisicamente trago com aquilo que eu aprendi, eu tenho hoje. Então, isso eu posso melhorar ao longo da vida toda. Você falou em melhorar, mais ou menos a pergunta que eu ia fazer, ou seja, a pessoa já nasce com um timbre definido ou esse timbre ele pode ter modificações conforme o crescimento da pessoa? Por exemplo, a medicina diz que até os 18 anos a gente pode ter um crescimento na estatura, né? E com relação à voz, também tem alguma relação? Sim, sim. A voz é o resultado do que a gente traz fisicamente, então da anatomia do nosso aparelho fonador, mais aquilo que a gente adquiriu do ambiente. Então, a gente, usando esse aparelho fonador com aquilo que a gente aprendeu, a gente vai modulando
Tanto é que as famílias geralmente apresentam vozes muito similares. Se você for ver, muitas vezes você tem mãe e filha que tem a voz muito parecida, pai e filho que tem vozes... Irmãos, né? Porque aí você fala para mim, mas também tem a consanguinidade, eles têm a mesma genética. Mas se vocês forem ver, eu acho que o telespectador que está em casa pode saber de histórias parecidas. Às vezes você tem filho e pai adotivo, tá? Ou mãe e filha que não são consanguíneos, ou mesmo pessoas que convivem durante muitos anos e as vozes acabam ficando parecidas, Douglas. Porque você vê o peso do aprendido, do não genético. Então, você tem o genético e tem essa parte aprendida. Evidentemente, essa parte física ela vai se desenvolver ao longo enquanto a gente está se desenvolvendo, enquanto a gente está crescendo, como você falou, até os 18 anos. Tá? Um pouco antes disso, a gente já passa pela puberdade, o corpo se modifica, a gente cresce e aí a laringe cresce, as cordas vocais também crescem e a voz muda. Principalmente no caso dos meninos, isso vai ficar, então, mais ainda marcado, latente, exatamente, tá? Depois, as coisas se acomodam, mas não para por aí, porque aí começa um amadurecimento, né? E a gente entra na década dos 20 anos, estuda, depois você casa, depois você tem filhos e a gente vai meio que adaptando, então, essa maneira de falar. Então, na verdade, a voz não é uma condenação nem uma dádiva, ela é um presente, assim, a gente nasce com a possibilidade e a gente agrega coisas ao longo de toda a vida, por isso que dá para melhorar sempre. Nós estamos conversando com a fonoaudióloga Cida Coelho, as perguntas já podem ser enviadas através do 3041-6777. Agora, o que eu observo, por exemplo, não sei se tem alguma relação, as pessoas obesas, elas costumam ter a voz, o timbre mais pesado. Que relação existe aí, ou nenhuma? Não, a gente tem uma relação entre a estatura física, o índice de massa corporal, não no sentido de definir o tamanho da corda vocal, mas no sentido de determinar os ressoadores, porque nós temos as cordas vocais estão nesse tubo da laringe, no final desse tubo. Será que nós, espera um pouquinho, Cida, será que nós não temos fotos para mostrar? Tem algumas fotos, eu não sei se essas fotos poderiam ilustrar aquilo que a Cida está falando. A gente tem, então, as cordas vocais, enquanto a gente aguarda ali. E a gente tem nós temos as cordas vocais, estão nesse sentido, a gente está vendo ali uma corda vocal já não tão normal. Ela ali está fechada ou está aberta? Ela está aberta, mas você vê que ela está gordinha. Isso, nas laterais. Aquilo não é normal, tá? O normal seria a gente ter uma corda vocal reta, totalmente retilínea. Ali a gente já está vendo um edema de corda vocal. E esse edema pode ser causado por... O cigarro, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente vê uma corda vocal com edema de Heinck, onde a pessoa provavelmente fumou durante muitos anos e isso vai gerando uma modificação no tecido das cordas vocais. Então, o edema é um inchaço, basicamente. Tá? Evidentemente que essa pessoa tem uma voz já bem grave, então, se for uma mulher, a voz muitas vezes chega próxima à tonalidade masculina, inclusive. Isso envelhece bastante também. Tem outra foto aí, produção? Deixa eu ver se tem uma outra foto para a gente mostrar. Essa. Aqui a gente já tem uma foto onde a gente tem... Você vê que tem duas bolinhas pequenininhas ali. Isso. Esses são os conhecidos calos de corda vocal. O nome técnico são nódulos de corda vocal, mas ali a gente tem... isso é um sinal de desgaste, são os nódulos de corda vocal. Não é maligno, embora o nome... O desgaste seria tanto usar a voz ou de forçar a voz? As duas coisas. Então, você tem uma condição onde você usa bastante a voz, a mecânica, né, do abrir e fechar as cordas vocais para a vibração pode gerar um machucado ali na corda vocal. Então, se você imaginar isso sem essa bolinha, tá? Se imaginar só retilíneo, né? Você tem as cordas vocais normais. Isso é aquilo que a gente estava falando. Durante a adolescência, principalmente nos meninos, você tem uma esticada bem grande disso. Essa parte da corda vocal ela vai ficar bem maior, né? E vai existir também uma acomodação muscular na garganta. Isso acontece durante um período de 6 meses até 1 ano, que é o período onde geralmente as pessoas sentem, os adolescentes sentem que a voz está instável. Alguns adolescentes, inclusive, passam por esse período até com uma certa vergonha e tal, porque a voz Alguns adolescentes, homens, chegam até a voz próximo da feminina. Exatamente, muitas vezes em falsete ou eu não sei o que é pior, às vezes deslizando entre o grave e o agudo, assim como Barney, assim mesmo. E dando que a pessoa muitas vezes não fica confortável e segura
para falar, né? Deixa eu ver se tem mais fotos para a gente ilustrar as cordas vocais ali. Aqui a gente tem, a gente não tem como aproximar muito, mas aqui a gente tem as cordas vocais em dois momentos, né? Naquele primeiro momento, naquele quadrante direita superior. Meio aberta, tem uma... Isso, tem uma bolinha, que são nódulos. Ali a pessoa, assim que ela chegou para mim, para fazer a fonoterapia, e abaixo dela na tela nós vemos ela também aberta, já sem a bolinha. Então, depois do processo fonoterápico, a corda vocal voltou a ficar lisinha, retinha, sem cirurgia, apenas com treinamento vocal. Esse treinamento, ou esse tratamento fonoterápico, ele é apenas na prática, exercícios, não tem nenhum tipo de cirurgia, nada? Depende. Nesse caso aqui, geralmente não há necessidade de cirurgia nenhuma, que é um dos casos que mais nos chegam, assim, os nódulos de corda vocal é um tipo de lesão que acomete muito profissionais que usam muito a voz, por exemplo, como professores. Professores frequentemente desenvolvem calos na corda vocal devido à intensa carga de utilização. Deixa eu ver se tem mais fotos das cordas vocais para ilustrar. Olha. Aqui a gente já tem uma outra condição. Aqui você vê que a gente tem uma lesão um pouco maior, isso é um pólipo de corda vocal. E é bem interessante o pólipo de corda vocal porque curiosamente, ele acontece muitas vezes de um único evento de esforço. E a gente está num ano exatamente, nós estamos num ano de Copa do Mundo. As pessoas vão gritar, onde as pessoas certamente vão gritar bastante, e esse pólipo, ele surge assim? Esse pólipo simplesmente ele surge após um fonotrauma, como a gente diz, tá? Então, é um episódio de grito durante um período prolongado e as situações mais comuns justamente são a situação de torcedores em estádio. Agora, o técnico de futebol que também fica berrando para os jogadores também não está livre. Treinadores de Ou aqueles torcedores que ficam xingando a mãe do juiz, né, do bandeirinha, ali, por exemplo. Com toda a intensidade, com toda aquela carga emocional, isso vem com muita força. Isso faz com que o contato da corda vocal seja muito intenso e muito forte. Então, você pode realmente ter alguns vasos rompidos nesse momento e tal. E aí, como é que eu vou saber que eu estou com isso, né? Assim, uma das queixas mais comuns olha, eu fui a um jogo de futebol, torci muito, após esse período eu fiquei rouco, mas não só eu, como a maioria das pessoas que estavam comigo, ficam roucas. A diferença é que a maioria das pessoas no dia seguinte ou dali a 2 dias já estão boas. E a pessoa que desenvolveu o pólipo, a voz não volta mais, a voz continua rouca. E a pessoa começa não dói. É engraçado porque às vezes a gente vê uma lesão grande. É suficiente? Um pólipo desse tamanho vai ter que ir primeiro para a cirurgia, depois para a reabilitação vocal, entendeu? Então, por exemplo, como a gente estava falando, situações de jogo de futebol, carnaval, puxadores de samba, aqueles que ficam cantando exaustivamente durante 1 hora enquanto a escola de samba passa, por exemplo. E mesmo alguns shows de música, shows de rock, onde a pessoa fica muitas vezes 3, 4, 5, 6 horas ali cantando, gritando. Ou até o estilo de cantar, como por exemplo, ele esteve aqui recentemente, eu acho que ele não está fazendo tanto sucesso na terra dele. O Guns N' Roses, o Axl Rose, o jeito dele cantar, né? O Robert Plant do Led Zeppelin, ou seja, é uma forma de cantar, pelo menos a meu ver, que força as cordas vocais. E muitos deles já estão cronicamente calejados. Roucos, exatamente, cronicamente roucos. E acabam meio que servindo também como um modelo, muitas vezes, não muito adequado, né? Porque algumas pessoas acham que ficar rouco daquele jeito deve ser bacana, deve ser bom, né? Cida, a voz, ela envelhece junto com a pessoa ou não? A voz envelhece. Olha, agora a gente vê uma corda vocal normal. Olha só. Ela deveria sempre ser assim, tá vendo? Lisinha, não tem nenhuma, você não vê nenhuma área edemacia, nenhuma área inchada, você não vê nenhuma bolinha, ela está lisinha. Então, ela tem que ser assim lisinha, porque a mucosa tem que estar soltinha para vibrar. Tá? Agora, a tua pergunta, né? A voz envelhece? Isso. A voz vai envelhecer da mesma maneira e na mesma proporção que o nosso organismo, que o nosso corpo. Né? Agora, você tem variações individuais, assim como algumas pessoas demonstram mais rapidamente ou menos rapidamente a idade, dependendo do cuidado que você tiver ao longo de toda a sua vida. Com a laringe, com as cordas vocais, ela vai se manter jovem por mais tempo.
3041-6777 é o telefone que você pode ligar e fazer perguntas para Cida Coelho, que é fonoaudióloga. Cida, um outro aspecto da voz que eu observo, lógico, eu trabalho desde 86 em rádio, desde 93 em TV e sei o quanto que eu amo esse veículo que é a rádio pelo seu imediatismo. E a gente tem muitos profissionais de rádio, né, que inclusive você conhece. O que eu me lembro do passado, antes do surgimento da TV, é que no rádio era necessário que você tivesse um bom timbre vocal para que você pudesse trabalhar do rádio. Hoje isso não é tanto levado a sério, ou seja, você não precisa, os locutores em si, eles não precisam ter um timbre bem agudo para, de repente, trabalhar em rádio. Essa mudança de estilo se deu por quê? Por causa do advento da TV ou, na realidade, hoje, você como é uma profissional da voz, o mais importante é aquele que tem a comunicação e que é absorvida pela população, pelo telespectador ou ouvinte, ou, de repente, ainda assim existe espaço para quem tem uma voz mais aguda, uma voz mais potente, por exemplo? Olha, você tem toda a razão, realmente houve essa mudança meio de conceito, Estilo, diria. né? Exatamente, porque você tem toda a razão. Há alguns anos atrás, isso já era, digamos assim, um passaporte, ter uma voz impostada, uma voz já Sim. desenhada para o rádio, parece que já vinha de berço, ou seja, isso reservava, digamos assim, os postos de trabalho como locutores de rádio a alguns bem-aventurados pela natureza. Então, nesse sentido, e assim, ao passo que, na verdade, o que foi acontecendo ao longo desse processo que você falou foi uma priorização da naturalidade e da espontaneidade, Certo. Principalmente na televisão, porque na TV, o que as pessoas, que o telespectador espera do lado de lá é ver uma imagem, pessoa, né? mas é ver uma pessoa que seja espontânea e natural para falar. Não, e não necessariamente isso vem, a pessoa que tem a voz mais impostada, Sim. geralmente, hoje em dia, como você me perguntou, tem espaço para essa pessoa? Evidentemente que ainda tem. Então, você tem locuções comerciais que vão priorizar, por exemplo, uma voz bem impostada. Em algumas locuções comerciais eu não tenho a menor dúvida. Na comunicação com o público, ainda existe espaço? Existe, tá? No entanto, eu, no meu entender, que trabalho muitas vezes na preparação dessas pessoas, hoje eu avalio que essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade para se soltar, por terem vozes mais pesadas, mais aveludadas, muitas vezes você tem a pessoa é um pouquinho mais engessada, mais retraída. Então você tem um pouco, eu no caso, tenho um pouco mais de dificuldade às vezes de fazer aquela voz, ter alguma flexibilidade ou fazer alguns malabarismos que são necessários para você poder dar ênfase, para você demonstrar e expressar a emoção que você quer naquilo que você está falando. E essa cautela e esse perfil também a gente pode colocar tanto para a voz feminina, tanto para a voz masculina como para a feminina, ou não, é diferente? Não, tanto vozes femininas quanto vozes masculinas, não sei se eu respondo a tua pergunta, mas elas têm uma margem de flexibilidade. Então, tanto mulheres quanto homens, né? Todas as idades, né, é bom que a gente frise isso, tem uma certa flexibilidade para ir para os graves e para ir para os agudos. Então, todos nós temos graves, médios, agudos e falsete, homens e mulheres. O falsete que você fala, não sei se você teve a oportunidade, os seus amigos do Hora Geral já tiveram, ou já assistiram, e ouviram uma entrevista com o Beto Guedes, que eu julgo um dos grandes nomes da música popular brasileira. É incrível, com todo respeito ao Beto Guedes, quem conhece, parece um travesti falando. Né? E ele usa muito falsete nas interpretações de música dele. As músicas, as letras são belíssimas. Nesse caso, essa voz é dele, né? Quando ele fala, é dele. Quando ele canta, ele usa o falsete. O próprio Flávio Venturini, por exemplo, o próprio Milton Nascimento, às vezes, usa o falsete. Podem usar, exatamente. É um recurso usado para quê? Para tentar afinar, colocar melhor a voz. É o que possibilita, né, no caso do homem, então, ter uma voz mais aguda e, no caso da mulher, agudizar ainda mais. Então, todos nós temos, não necessariamente é um ato ruim, um ato negativo, desde que ele seja feito sem esforço, comedidamente e não exageradamente também na frequência, na duração de tempo. A gente vê o caso da Ana Carolina, por exemplo, a própria Roberta Miranda, a gente observa que são mulheres, têm uma voz um graves, graves. A Leda Nagli, também. Que é a sem censura. Fico imaginando a Leda Nagli dando bom dia. Só Acordou que agora, Leda Nagli, bom dia. Acho que eu acredito que possivelmente ela tem um pouco daquele edema que nós vimos
anteriormente. Por causa do cigarro? Por causa do cigarro. Ela tipicamente tem uma voz de quem fumou bastante tempo, não sei, né, se fuma ainda ou não, mas a gente consegue reconhecer mulheres, né, depois de 50, 60 anos, mulheres que fumaram durante bastante tempo, vão se tornando cada vez mais com vozes características bem graves e que muitas vezes chegam a ser confundidas com homens, né, e muitas vezes vão se tornando cada vez mais difíceis de serem entendidas. Estamos conversando com a Cida Coelho, fonoaudióloga. Cida, tem perguntas chegando pelo 3041-6777. A Maria Cleudimar, da Vila Tupi, em Praia Grande. A sua pergunta, Maria, vai ser respondida depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. É muito rápido.